Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de História. Eu sou a professora Raquel Pelacani e hoje a gente vai falar sobre o Iluminismo, tá? Um movimento super importante, né, que vai nortear o resto do mundo a partir desse momento aqui, tá? Então assim, século XVIII, século das luzes, o século do Iluminismo, a partir de agora tudo vai ficar diferente, né? Até hoje, assim, no século XXI, nós nos organizamos politicamente, economicamente, muito influenciados por esse movimento aqui. Então não dá para você descartar o Iluminismo, assim, o mundo é um antes dele e outro depois, certo? Bom, eu disse a vocês que é o século das luzes, né? E por quê, pessoal? Porque olha só, quando eu falo em iluminismo, essa palavra, vem à minha cabeça o verbo iluminar, que tem a ver com luz, né? E luz, metaforicamente, significa conhecimento, significa olhar o mundo com olhos de quem o compreende. É como se você até então vivesse numa escuridão absoluta. O iluminismo simplesmente foi lá no interruptor e acendeu a lâmpada e você, a partir daquele momento, consegue enxergar tudo e compreender o mundo à sua volta, né? Então, o iluminismo, ele tem essa pegada. Só para vocês perceberem, né, sem prestar atenção, a gente usa, né, essa metáfora o tempo inteiro no nosso dia a dia. Quando a gente vira para o professor e fala, professor, tem como dar uma clareada aí que eu não entendi muito bem? Ou então o professor explica a matéria e fala, e aí galera, ficou claro? Ou então deixa eu esclarecer essa dúvida, né? Então essa coisa da luz, de iluminar, de esclarecer, de tornar claro, a gente usa o tempo inteiro. Quando você está lendo uma história em quadrinhos, né? Ou então quando você está vendo um desenho animado, o personagem tem uma grande ideia e acende uma lâmpada, né? Assim, aquela coisa de, agora eu estou entendendo, eu tive uma ideia brilhante, a coisa do brilho também acaba tendo a ver. Então, gente, essa parada de iluminismo, século das luzes, vocês precisam compreender essas nuances, assim, vocês precisam ter essa interpretação que eu estou passando para vocês. E olhou século XVIII, tem que vir iluminismo na cabeça imediatamente, independente se eu estou falando de Brasil, se eu estou falando de Europa, não importa. Tá? Porque está rolando na Europa, mas vai influenciar a América também. Bom, o iluminismo ele aparece como um movimento que faz frente, um movimento que vai enfrentar uma sociedade que eles, iluministas, diziam que era uma sociedade presa na escuridão, presa na ignorância, né? Onde eu tenho uma sociedade estamental, eu tenho pessoas com privilégios, né? Eu tenho uma elite sanguessuga e sedentária que vive no luxo e na opulência, né? Porque exploram a maioria da população que não possui esses privilégios. Então eu estou falando de uma elite, estou falando de clero e nobreza, dentro de uma realidade de absolutismo, onde essa elite ela não paga imposto, onde essa elite é sustentada pelo governo e por isso não precisa trabalhar. Então, para manter essa pequena elite nessa realidade vantajosa, a maior parte da sociedade, que é o terceiro estado, trabalha e paga impostos cada vez mais altos para sustentar o luxo da elite, né? Só que o povo, né, tá nessa há séculos. E a galera não está enxergando, é por isso que eu estou falando, estavam na escuridão. O iluminismo vai ser um movimento filosófico onde vários filósofos vão escrever vários livros e defender várias ideias querendo acender a luz, para ver se o cara enxerga a realidade e luta contra ela. Então é um movimento filosófico que tenta abrir os olhos da população. Tudo bem? Acho que deu pra gente começar pelo menos, né? Bom, o conceito é esse aqui. Então, como eu disse, né? Século XVIII é o tal do século das luzes, é um movimento filosófico baseado na crença, na razão humana e no seu potencial, do tipo, todos os seres humanos são capazes. Não é porque o cara tem um título de nobreza que ele é superior a você, que não tem título nenhum. Todos são seres humanos iguais. Então, todos têm as mesmas potências, né? Têm as mesmas potencialidades, né?
Eles defendem a disseminação do saber, do conhecimento, da tal da luz. Então eles acham que o conhecimento sobre tudo e sobre todos precisa ser difundido para toda a população. Eles acham que as pessoas, elas se permitem viver nessa escuridão porque elas não possuem o conhecimento. A partir do momento que você entendeu o conceito de injustiça, a partir do momento que você entendeu o conceito de luta, de liberdade, de representatividade, de democracia, se você conhece esses conceitos, você vai querer lutar por eles, né? Então a falta do conhecimento te deixa casto, te deixa quietinho, conformado, fazendo tudo que a elite manda, certo? O iluminismo, ele enxergava os seres humanos como iguais, independentemente da classe social, como eu havia mencionado, e defendia o fim dessa sociedade do antigo regime, que era mantida pelo absolutismo. Então, pessoal, essa dobradinha tem que aparecer na sua cabeça, ó, que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. O iluminismo vai ser um grande enfrentamento ao absolutismo. Isso aqui é muito importante. Então, é um movimento filosófico que vai começar a questionar uma estrutura política e econômica. Tudo bem? Então, dito isso, vamos voltar aqui para o slide. Agora que o conceito já foi organizado, né, eu preciso falar com vocês sobre isso aqui. Qual é a classe social diretamente, quer dizer, qual é o estamento diretamente prejudicado pelo absolutismo? O terceiro estado. O terceiro estado, os pobres, quem não tem título. Quer dizer, pobres não. Porque dentro do terceiro estado eu não tenho só camponês e operário, eu tenho a burguesia, que não é pobre. A burguesia possui poder econômico, ela tem dinheiro, mas ela não tem poder político, ela não pode participar. Por quê? Porque ela não tem título de nobreza, ela não é segundo estado. Então a burguesia está furiosa com esse negócio, porque eu já estou no século XVIII, a burguesia já está poderosa desde o XV. Ela está de saco cheio de ter poder econômico e não poder participar da política e não poder criar um mundo onde ela está no poder, entendeu? Enquanto isso, o que os pobres estão pensando? Cara, eu quero comer. Eu quero ter uma vida um pouquinho melhor. Eu não quero ver meu filho desnutrido morrendo de fome, entendeu? Eu não quero pagar impostos muito mais altos do que o que eu tenho para pagar minha comida. Então, assim, o terceiro estado não está unido. Ele é heterogêneo, ele não é homogêneo. A única coisa que o terceiro estado tem em comum é: nós não temos título, então não temos privilégios nessa sociedade. Só que a burguesia, que é culturalmente, assim, nível cultural que eu estou querendo dizer, um nível de erudição, a burguesia, ela é letrada, ela frequentou a escola, entendeu? A burguesia, ela tem um nível intelectual superior. Então, a burguesia vai usar o iluminismo como uma matriz ideológica para conseguir poder político. Então, a burguesia vai virar para o povo ignorante, analfabeto, e vai dizer assim: olha só, camponeses e operários, me ajuda a chegar no poder. Porque se eu chegar no poder, eu vou fazer um mundo mais justo para você. Caô, né? Caô, brabo. Caô, brabo. Mas tudo bem, o povo apoiou. Mais tarde vai ver que não é bem assim, né? De qualquer forma, o iluminismo foi usado então como matriz ideológica, ou seja, como bandeira de luta, né, para as suas revoluções. Aí a gente vai falar de Revolução Americana, a gente vai falar de Revolução, né, Francesa, a gente vai falar de, sei lá, vários processos de independência da América Espanhola, Revolução Liberal do Porto, um monte de coisa que vai acontecendo através do iluminismo, a burguesia se empoderando e contando com o apoio popular, com a pressão que o povo fazia, porque o povo acreditava que estaria inserido num governo que o representasse. Lê do engano, né, gente? Lê do engano. Mas, por enquanto, os caras estão acreditando nisso. Vamos seguir aqui.
Bom, vocês lembram que eu falei da importância para os iluministas da disseminação do conhecimento? Para eles isso era fundamental, né? Então, dois iluministas, o Diderot e o D'Alembert, né? O Denis Diderot e o Jean D'Alembert, esses dois caras, eles passaram anos escrevendo um livro dividido em mais de 20 volumes, eu não sei se eu tenho aqui a quantidade, mais de 20 não, mais de 30, ó. 35 volumes. 35 livros que formam uma coleção chamada enciclopédia, né? É difícil hoje você falar com os alunos sobre enciclopédia. Vocês não sabem o que é isso, gente. Olha, quando eu fiz assim, né? Quando eu estudei e tal, quando eu estava na escola, não tinha Google, né? A Adriana tá me sacaneando, eu não sou tão velha não, eu nasci em 84, gente. Vou fazer 36 em julho, dá um tempo, tá? Não tinha Google, não tinha internet, né? Então lá em 94, quando eu tinha 10 anos e a professora pediu uma pesquisa, eu não tinha como jogar no Google. Sabe esse negócio? Joga no Google, qualquer coisa. Tu tá vendo um filme, quantos anos tu acha que esse cara tem? Sei lá, joga no Google. É um negócio, uma solução pra tudo. O que é bom pra dor de cabeça? Sei lá, joga no Google, né? A gente tem essa parada. Só que, na minha época, o Google não existia. Então, como é que a gente fazia? Deve estar dando um desconforto em vocês, do tipo, caraca, como é que essa galera se formou? Pois é, eu sou de uma época sem Google, gente. Entendeu? Isso é luta pessoal. Você ia na enciclopédia. Todo mundo tinha em casa esse troço. Eu tenho em casa até hoje. Tem casa até hoje. Vários volumes lá, divididos em letras, né? Em alfabeto. Então você... eu preciso fazer aqui uma pesquisa sobre, sei lá, democracia. Aí eu vou lá na letra D, pego o livro e vou procurando. Opa, chegou aqui, democracia. Tipo dicionário. Só que não era só o significado da palavra. Vai falar como que a democracia surgiu na polis grega de Atenas, que não sei o quê, que era uma democracia muito criticada por causa disso, daquilo, porque os estrangeiros não faziam parte, porque tinha escravidão, porque as mulheres não eram cidadãs, blá, 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 blá. Vai falar da evolução da democracia em vários países, ou seja, é uma tentativa de você captar todo o conhecimento sobre todas as coisas do mundo, né? Olha o trabalho que esses caras tiveram. Por que isso? Porque eles tinham esse sonho de que o conhecimento precisava estar ali para qualquer um poder ter acesso a ele. É claro que a enciclopédia foi proibida em vários países absolutistas, né? Porque, afinal de contas, aquilo ali é dar ferramenta para o povo. Pessoal, conhecimento é a ferramenta, é a arma mais perigosa que um povo pode ter. Porque a partir do momento que você entende o funcionamento das coisas, você fica ligado em tudo e você quer lutar contra aquilo. Entendeu? Então, quanto menos você entender, não tem essa coisa, a ignorância é uma bênção, porque não te faz sofrer, porque você não entende nada, né? Então, quanto mais ignorante você for, mais manipulado você vai ser. E os iluministas estão tentando acabar com essa ignorância. É claro que não vai dar muito certo, porque a galera não sabe ler. Tá me entendendo? Porque o livro vai ser proibido, né? Então, assim, o sucesso do movimento enciclopedista é tão pequenininho, mas que, pouco a pouco, com os séculos passando, essa coisa acaba funcionando, né? Só que demora, não é imediato. Como eu disse, ela é lançada em 1751 na França. Como eu falei também, a enciclopédia foi considerada perigosa e chegou a ser proibida, retirada de circulação, e é conhecida como a obra síntese do saber acumulado, né? A enciclopédia é o símbolo do movimento do iluminismo, tá bom? Então aqui eu tenho a folha de rosto da primeira enciclopédia, né, da primeira publicação. Vamos seguir então. Agora a gente começa a falar de assunto de gente grande, né? Os princípios iluministas, vocês vão precisar dar aquela viajada gostosa comigo. A gente vai falar de questões sociais, econômicas e políticas. É claro que isso aqui está condensado, isso daqui é só a ponta do iceberg. Quando a gente for falar de movimentos iluministas, principalmente como Revolução Francesa e Revolução Americana, a gente vai poder adentrar muito mais nesses princípios, tá? Bom, falando em sociedade, em questões sociais, a gente tem a defesa da igualdade civil entre os homens, né? Então essa história de que um nobre
comete um crime, mata a mulher porque a mulher o traiu, e um camponês mata a mulher porque a mulher o traiu, gente, o nobre vai ser sempre perdoado, a mulher é uma safada. E o camponês a mulher é uma safada, mas ele vai ser preso. Então é o mesmo crime, sob as mesmas condições, mas as pessoas não eram julgadas da mesma forma. Sua origem social, a família a qual pertencem, infelizmente, falava mais alto. E o iluminismo é contra isso. Então ele prega, todos somos iguais perante a lei. A igualdade precisa ser para todos, certo? É claro que eles vão condenar privilégios do clero e da nobreza, eles achavam que ninguém tinha que ser sustentado pelo governo e que todo mundo tinha que pagar imposto, né? E vão condenar também esse funcionamento de sociedade estamental. Na verdade, eu estou falando a mesma coisa 20 vezes, né? Eu falei a mesma coisa 3 vezes, mas é para que vocês entendam que isso pode aparecer numa questão para vocês de várias formas diferentes. E no fundo, está falando sempre da mesma coisa. Falando de economia, gente, iluminismo é liberdade, é sinônimo de liberdade. É você tomar as rédeas da sua própria vida, né? Principalmente da economia. Ó, liberdade econômica o tempo inteiro. Aqui no iluminismo eu tenho o nascimento do liberalismo econômico de um cara chamado Adam Smith. A gente vai falar dele no finalzinho da aula. Ele vai condenar, né, o iluminismo vai condenar a intervenção do Estado na economia. Estado com letra maiúscula, vocês sabem que é sinônimo de governo. Então, eles vão ser contra o governo se metendo na economia, tá? E o mercantilismo, que é um conjunto de práticas econômicas que tem total intervenção do Estado, óbvio que vai ser condenado também. Certo? Mercantilismo tem tudo a ver com expansão marítima, tem tudo a ver com o rei, né, tomando conta da economia do reino, permitindo ou não permitindo que alguém faça comércio com a colônia, né? Tudo isso tem a ver com mercantilismo e como tem intervenção estatal, vai ser condenado pelo iluminismo também. Ok? Bom, falando aqui de aspectos políticos, a gente também vai continuar batendo na questão da liberdade, tá, gente? Liberdade política vai ser uma defesa forte. O que é liberdade política? É você ser capaz de escolher o seu representante. Professora, tá falando de república? Nem sempre, pode estar falando de monarquia também. Mas uma monarquia onde você escolhe o líder do parlamento. O rei tem poder hereditário. Mas vai ter um grupo de políticos chamado parlamento, a gente viu isso em Revolução Inglesa, né? E ali dentro tem um presidente, tem um primeiro-ministro, é o líder do parlamento, e tem vários ministros, né? O povo vai votar e vai escolher todos os ministros e também o líder deles. Esse voto, dentro de uma monarquia, se aplicaria dessa forma. Ou então, a defesa de uma república, onde eu tenho a eleição do presidente. Tudo bem? É claro que politicamente eu vou condenar o absolutismo, porque esse é um modelo político, a gente viu isso aqui no quadro, né? E uma coisa que o Montesquieu criou, incrível, que a gente usa até hoje. A gente quer acabar com o absolutismo, beleza, mas a gente vai fazer isso como? O poder está todo concentrado na mão do rei. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Ué, tira o poder da mão do rei e divide para uma galera. Deixa o rei com um pedacinho só. O resto do poder a gente divide com vários grupos de pessoas. É a divisão dos 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Coisa que existe até hoje. Tudo bem, pessoal? Como eu disse, o iluminismo ele vai ditar as regras do mundo que temos hoje, tá? E a gente não pode deixar que esse mundo livre se acabe, hein? Pelo amor de Deus, esses caras morreram por isso, a gente tem que honrá-los, né? Vamos seguir aqui então, os princípios iluministas foram vistos. Então agora, né, eu quero começar a falar com vocês sobre os principais filósofos, né? Porque eu sei que isso aqui tem mais a ver com filosofia, só que a gente vai falar um pouquinho dos principais jogando na história também. Principalmente a galera aí que vai fazer prova para a SpaceX, né? Onde não tem filosofia, às vezes o filósofo aparece, né? A prova do ano passado da SpaceX, de 2019, várias questões falavam disso. Traziam os nomes, né? Então a gente precisa
mesmo não sendo aula de filosofia. A gente precisa falar um pouquinho, né? Aqui eu tenho uma pintura, né, que representa as várias reuniões que os iluministas faziam, né, nas casas, geralmente de mulheres, né, que promoviam essas reuniões onde os livros eram lidos, discutidos. Então eu vou ter uma série de encontros literários, né, sempre falando de política, sempre falando de economia, né. É claro que esses encontros muitas vezes vão ser clandestinos, né, porque o governo não permite que eles aconteçam. Aqui no Brasil, a gente vai ter influenciados pelo iluminismo também, um grande grupo, uma sociedade literária, né, chamada os Inconfidentes de Vila Rica, né, gente? A gente aí já vai estar falando de Inconfidência Mineira, totalmente influenciados pelo iluminismo também, certo? Então vamos seguir. Vamos falar do Voltaire. Voltaire é um cara incrível, não é meu favorito, mas ele é bem incrível, né? Voltaire aí, durante todo o século XVIII, né, ele escreveu e falou sobre liberdade em vários sentidos, né? Mas o Voltaire vai ter uma pedra no sapato dele, vai ter um negócio que incomoda pra caramba, que é a questão da igreja. O Voltaire, ele tem uma postura anticlerical muito forte, né? Ele acha um absurdo a participação da igreja, da religiosidade, seja ela qual for, tá? Não, o problema dele não é só com a Igreja Católica. Como ele é francês e a Igreja Católica é muito atuante dentro da monarquia francesa, ele vai acabar se referindo à Igreja Católica muitas vezes. Mas o problema dele é com qualquer influência religiosa na política, tá? E ele é, como eu falei, muito engajado nesses debates, né, contrários a esses privilégios da nobreza e do clero. Como eu disse, ele é o símbolo do anticlericalismo, mas ele era religioso, entende? Ele não era ateu. O cara é religioso, mas ele só acha que religião é uma coisa, política é outra e nada pode se misturar, né? Tu vê, o cara no século XVIII, né? Os caras são muito à frente mesmo, por isso que eles são ovacionados até hoje, são maravilhosos, né? O Adriano tá até fazendo reverências ali ao Voltaire. Né? Ele foi 2 vezes preso por criticar o regime francês, obviamente, né? A gente está aqui, ó, pertinho da Revolução Francesa já, que é 1789, né? Então a gente tem aí quando ele era jovem, a gente tinha o reinado do Luís XIV, o Rei Sol, então tu imagina, né, o auge do absolutismo. Então é claro que ele fez várias críticas em seus livros, em suas obras, quando ele escrevia nos periódicos também, e foi preso por isso, né. E quando ele foi preso, ele escreveu aquela obra famosa chamada Cartas Inglesas, e nessa obra ele faz uma homenagem à Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra já tinha passado pela Revolução Inglesa, a Inglaterra já tinha se livrado do absolutismo, a Inglaterra já tinha uma monarquia parlamentarista, onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, que é eleito pelo povo. Então ele achava aquilo o máximo, ele achava aquilo, cara, incrível. E a gente sabe da rivalidade, né, entre Inglaterra e França. Então imagina que ele escreve esse negócio na prisão, ele deixou o rei mais furioso ainda, né? Eu adoro essa frase dele, ó, defensor da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão. Essa frase dele é famosíssima e a gente tem que levar ela até o fim, olha só. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Ou seja, pra mim você tá falando um monte de merda. Mas você tem direito de dizer um monte de merda porque você pode se expressar livremente. Mas a hora que eu quiser falar, você também tem que me respeitar, né? Liberdade de expressão, tudo bem? Então, vamos passar pelo Voltaire e vamos falar do Montesquieu, que é um cara que vai falar de política até o fim, que vai falar de legislação até o fim, né? Autor da obra O Espírito das Leis, onde defendeu a ideia de que as leis precisam ser adequadas às sociedades às quais elas se dirigem, é claro. Eu tenho que criar uma lei de acordo com a sociedade onde essa lei vai atuar. Então eu não posso ter uma sociedade funcionando num nível e a lei em outro nível. Porque você vai causar revolta, as pessoas vão ficar insatisfeitas, você precisa adequar as duas coisas, certo? A lei, segundo ele, se adequa à sociedade e não a sociedade se adequa à lei. Tá? Um exemplo disso é o seguinte, sei lá, no século XXI, né, a internet está vindo de maneira
já veio, né, avassalador. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, que não sei o quê. E hoje em dia foram criadas leis que determinam crimes virtuais. Ou seja, a internet vem, os crimes são cometidos no mundo virtual, então a lei precisou se adequar a essa realidade, né? Tudo que for o contrário disso, para o Montesquieu, é um abuso de poder. Exemplo, imagina que tem uma lei que diz assim, não pode usar a internet. A sociedade vai ficar, cara, mas a nossa realidade é essa, a gente está usando. Então, se você cria uma lei que não tem a ver com o funcionamento social, você vai estar punindo, você vai estar tolhindo, tirando a liberdade daquela sociedade ali. Então, o caminho tem que ser inverso. A lei se adequa à sociedade e não o contrário. Tudo bem? Ele é o cara da divisão dos 3 poderes, né, que eu já mencionei, em poderes executivo, legislativo e judiciário, quando ele diz essa frase, ó, todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. Então, se você tem um cara que tem todo o poder em suas mãos, é óbvio que esse cara vai abusar do poder, né, porque ele vai ser tentado a isso. Ele vai entrar numa vibe de que ele pode fazer tudo, né? Então, como eles estão lutando contra o absolutismo, né, ele vai ter essa tônica aí também. E, segundo ele, os poderes deveriam funcionar de forma autônoma. Um não podia interferir no outro. E todos eles precisam estar em pé de igualdade. Nenhum poder pode mandar mais do que o outro. Então, eu tenho poder legislativo, executivo e judiciário embaixo de uma linha, né? Eles estão sempre representados assim, embaixo de uma linha, para mostrar que ninguém está acima de ninguém. E poderes independentes entre si também. Tudo bem? Como vocês viram, o Montesquieu ele vai pesar a mão muito mais nas questões políticas. Ele era um jurista, né? Então ele se dedica mais a esse tipo de reflexão. E agora, o meu amorzinho, que é o Rousseau, né? Rousseau é incrível demais, gente. O Rousseau, cara, vocês vão ver. Depois vocês vão me dizer. O Rousseau criou um livro, né, chamado Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Então ele está se pegando muito mais na questão social, né? Então a gente tem uma questão mais religiosa lá com o Voltaire, uma questão mais política, né, com o Montesquieu, e agora uma questão mais social com relação ao Rousseau, né? E o Rousseau, ele vai dizer o seguinte, os homens são vistos como desiguais e isso tem que acabar. Porque todos somos iguais, todos nascemos iguais, né? Então por que uns têm mais poder do que os outros? Por que uns têm mais dinheiro do que os outros? Muitas pessoas dizem, muitos cientistas políticos, filósofos, historiadores dizem que a semente do movimento socialista, a semente do comunismo é plantada pelo Rousseau. Porque ele está se preocupando com o fato de que tem gente que tem muita riqueza e tem gente que não tem riqueza nenhuma. Por que isso? Por quê? Qual é a origem disso? Como consertar isso? Né? Não estou dizendo que ele é socialista, até porque o socialismo ainda não existia. Só que o socialismo, as ideias socialistas não nascem do zero. Alguém tem que pensar em alguma coisa. Essa semente tem que ser plantada. Aí vem outro cara e essa semente vai germinar. Aí vem um outro e faz a plantinha crescer. Até que lá no século XIX a gente tem os movimentos socialistas surgindo, certo? Nessa obra, ele afirma o seguinte, o ser humano é infeliz por causa da propriedade privada. Ou seja, o ser humano ele é frustrado, é infeliz, ele entra em conflito porque ele não tem algo. E ele olha para o vizinho e enxerga que o vizinho tem. E se sente injustiçado por isso. Então ele acha que a infelicidade humana mora na propriedade privada, no ato de ter coisas, certo? Aí eu até coloquei aqui para vocês, ó. A infelicidade do homem tem origem no seu desejo pela propriedade privada que teria arrancado o indivíduo de sua condição natural, onde ele vivia em harmonia com a natureza, e destruído a igualdade entre os homens, né? Uma outra coisa fantástica que esse cara cria, e ele é muito mais famoso por isso, inclusive, é o conceito de contrato social.
Ele dizia o seguinte, entre o monarca, ou seja, entre o rei, né, entre o chefe do governo e o povo, existe uma espécie de contrato. É um contrato velado, ninguém precisa falar que o contrato existe, ninguém precisa assinar, não é um contrato físico, mas existe esse contrato nessa relação. E que contrato é esse? É o seguinte, se o povo não se sentir mais representado pelo seu governante, o povo tem o direito de trocar o governante. Entendeu? Porque se o cara tá ali para representar os interesses do povo, a partir do momento que ele não representa mais os interesses do povo, o povo tem o direito moral de se revoltar e tirar o cara de lá, à força. Então a gente pode dizer que a Revolução Francesa, por exemplo, acontece porque o Rousseau joga essa pilha. Pô, se esse rei não tá mais representando aí, galera, vamos nos revoltar, vamos tirar esse cara, vamos botar alguém que nos representa. Nós somos a maioria. O cara é um. Como é que a vontade de um pode prevalecer sobre a vontade de um país inteiro, né? Então, o contrato social vai ser levado muito a sério em muitas revoluções burguesas, né? Até coloquei, ó, na obra O Contrato Social, ele afirma que apenas a vontade do povo deve ser soberana. Dessa forma, ele pode destruir um governo com o qual não concorda e que não o representa. Pô, Rousseau é demais. Vocês não estão sentindo assim um amorzinho por ele? O monarca, ainda seguindo essa lógica do contrato social, deve defender e representar as vontades e direitos do povo. O monarca está ali pelo povo, né? Ao invés de governar segundo sua própria vontade e proveito. Então é uma luta contra o absolutismo o tempo inteiro, né? Como vocês podem perceber. Então a gente falou de política, a gente falou de religião, a gente falou de aspectos sociais e agora a gente vai falar de economia. A gente vai falar do inglês Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, né? Ele cria aquela obra chamada Riqueza das Nações, onde ele começa a dizer uma coisa nova. Na época, os economistas eram os chamados fisiocratas. E o que os fisiocratas diziam? Que a fonte de riqueza é terra. Por que ele está falando isso, gente? Porque, pô, quem é que tem terra? A nobreza. Então, os caras vão defender que é rico quem tem terra. Só que vai rolar a burguesia não tem terra, mas a burguesia começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, né? Aí o que o Adam Smith vai dizer? Os fisiocratas estão errados. De repente, lá no feudalismo, eles podiam até estar certos. Só que a gente não está mais na Idade Média, o mundo mudou. E se o mundo mudou, gente, a gente tem que considerar a mudança. Não é mais uma visão de fisiocracia. Agora, não é mais quem tem terra tem riqueza. Agora, quem trabalha tem riqueza. A fonte da riqueza não é mais a terra, é o trabalho. Então é nítido, né? É a burguesia chegando e dizendo, tô aqui, galera, e aí? Vamos mudar essa organização porque eu cheguei, eu não me encaixo nessa realidade e eu tô aqui. Então vamos mudar a realidade para eu poder me encaixar nela. Né? É a mudança dos tempos, é o capitalismo, né, gente, que está chegando avassalador. A economia, segundo ele, possuía suas leis próprias, né? Uma lei muito, muito famosa é a lei da oferta e da procura, né? Que a gente fala disso em sala de aula sempre, que é uma das leis da economia, como se a economia não precisasse do Estado para regulá-la, ela se autorregula, né? O exemplo que eu dei aqui, a lei da oferta e da procura, era um desses exemplos de lei natural da economia, porque todos vocês, obviamente, conhecem. Ele pregava também a liberdade na economia de forma total, né? Livre concorrência entre os indivíduos, empresas e nações e, mais uma vez, batendo nessa tecla, não intervenção do Estado na economia, tá bom? Esse vai ser o princípio básico do liberalismo econômico que o Adam Smith cria. Pessoal, dito isso, a gente encerra essa aula sobre iluminismo. É claro que a gente vai falar mais de iluminismo quando a gente for falar dos movimentos influenciados pelo iluminismo, que são essas ideias se encaixando nos vários contextos nacionais diferentes, tudo bem? Mas a gente já deu o nosso primeiro passo
Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra numa próxima vez. Tchau, tchau!